Boa noite. Dei início um pouquinho antes para a gente deixar o pessoal entrar. Quem quiser participar, já iniciaremos em instantes, ok? Boa noite a todos. Dando um tempinho aí pro pessoal entrar, para notificar o pessoal, que já já nós vamos começar essa live hoje com a convidada Laila Dias, essa série que tem sido sobre desvendar a mente de personalidades reais, que são pessoas que nós já acompanhamos e diante disso a gente vai descobrindo um lado que a gente não vê, a aprendizagem, né? Aprender com a história da pessoa, com a experiência que ela está nos trazendo. Isso tudo é enriquecedor. Semana passada nossa live foi muito maravilhosa. Nós vimos a trajetória aí de uma mãe que deu assim a vida mesmo e Deus a prosperou. Foi um papo muito legal, inclusive tá aí no meu Instagram, quem quiser ver, com a Ramira. E ela deu assim dicas maravilhosas de empreendedorismo para perder o medo. E hoje com a Laila nós vamos descobrir mais sobre ela, como que foi a história dela, como que ela conseguiu hoje chegar onde ela tá, né? Porque a Laila hoje é referência aí em São Luís, faz um trabalho maravilhoso para muitas pessoas. E é claro que existe uma história por trás disso que às vezes a gente não vê. A gente vê sempre ela sorrindo ali nos stories, né? Mas eu tenho a certeza absoluta que tem uma história muito legal e pra gente aprender. Então, se você tem vontade, às vezes, de começar nesse local, né? Falando de modelagem, de empreendedorismo, da Laila como ser humano mesmo, essa live hoje é pra você. Já já a gente começa, ok? Vamos ver. Mandando convite aqui pra Laila. Deixa eu ver. Convidar Laila. Não tá aparecendo. Vamos lá, pessoal. Toda vez no início da live tem, né? Mas vai dar certo. Laila, você tá online por aí? Acho que ela está entrando. Comecei uns minutinhos antes, né? Pra dar pra todo mundo entrar, pra avisar, pra ninguém perder nada. Mas vamos ver aqui. Laila, se você tiver por aí, você mandar o convite pra mim, tá? Eu acho que o seu Instagram não permite. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, mandei aqui. Então, como eu tava falando, né? Hoje é mais um episódio. Um pouquinho de paciência aí. Nós estamos esperando a Laila entrar. E vai ser ótima. Ai, ela apareceu aqui. Ó, ai. Então, hoje, mais um episódio. Olá, boa noite, Laila, tudo bem? Oi, Deu boa certo noite. aí? Muito prazer. Obrigada por ter aceitado o convite. Esse projeto começou, né, com a ideia da gente conhecer um pouquinho mais de quem está ali, que a gente acompanha todos os dias. E não poderia ser diferente. Você que hoje é uma referência aqui, né, na região, está sempre modelando, trazendo o trabalho de tanta gente, né? E também essa parte pessoal sua, que você divide muito aí nos stories. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, primeiramente. Senti muito honrada em ser uma das convidadas, né, desse projeto lindo. E
Ai, gente, eu adorei o que você falou. Laila, mas E referência o quê, mulher? mas é verdade, eu quero falar pra você aqui, pra você ver que às vezes a gente vai conversando, assim, né? Pra você ficar tranquila. Aqui não tem resposta certa ou errada. Muito pelo Uhum. contrário, eu aprendo muito com vocês também. Então, cada convidada que vem aqui, eu tenho aprendido muito, porque a gente vê apenas um recorte, né? E até Isso. semana passada falei muito isso com a Ramira, que às vezes a gente vê o bolo pronto. Ninguém viu quando a massa ainda estava lá sendo feita, os percalços, né? E então eu queria começar com isso. Laila, quem é a Laila? Eita, pergunta difícil, né? A Laila hoje, né? A Laila hoje, além da parte profissional, que muita gente vê aqui, né? Mas é uma mulher que sonha muito, que já passou por muita coisa, que foi obrigada a amadurecer cedo, né? Depois da maternidade, que essa parte eu foi onde eu acabei expondo mais aqui. E que busca sempre estar aprendendo, que busca sempre estar crescendo. A Laila, ela é resiliente, a Laila é muito esperançosa, vai até o último, assim, até eu fiz isso, não vai dar certo, né? Aquela pessoa vale a pena investir, a Laila é essa pessoa, sabe? Ela não desiste de nada nem de ninguém tão fácil. Que bom. E Laila, conta pra mim, como que foi? Você é de São Luís mesma, de Firminópolis? Onde foi? Como que foi pra você, assim, dar o início, falar assim, vou trabalhar nessa área que eu trabalho hoje? O povo acha que foi ontem, né? Que, nossa, do nada caí de paraquedas. Vamos Com lá. certeza não. A Laila começou com empreendedorismo no início, né? Lá atrás, quando ainda estava entrando na faculdade. Comecei a vender semijoia, a fabricar semijoia, e ali eu deslumbrei, eu fiquei apaixonada com a moda. Eu já gostava sem saber, eu era aquela que ia nas lojinhas de R$ 10, garimpava e fazia o maior sucesso para onde passava. Onde você arrumou isso? Que roupa é essa? Eu pegava, eu emendava, eu mudava, eu ajeitava aquela roupinha, virava uma roupona e fazia o maior sucesso onde que eu passava. E foi assim a vida inteira. Já tive loja de roupa 3 vezes, 3 lojas diferentes. A última foi a Ladrica, que foi a que ficou mais conhecida, que foi a junção com uma amiga minha. Já modelei, já fui agenciada na Mega Model em Goiânia. Já comecei o trabalho como modelo para algumas marcas atacados, inclusive uma de Firminópolis, que é a BMC, da Ida, Ida Maravilhosa. Já modelei. Aí depois veio a gestação, tive que fechar minha loja. Fiquei por 2 anos somente na maternidade em casa. E aí, com isso, descobri o autismo, depois o Arthur, e aí eu me peguei numa situação muito ruim, no qual eu estava com quase 80 quilos, com depressão, e o filho com recém-diagnóstico de autismo. Eu falei, eu preciso ficar forte. Como que uma pessoa doente cuida de outra pessoa que precisa de ajuda? Não vou falar doente porque autismo não é doença, mas que precisa de uma ajuda, de uma força, né? E ali eu voltei para o mercado, digamos, né? Ali eu emagreci quase 20 quilos, ali eu voltei a gostar e a querer trabalhar com moda. Quando eu fui na Galuna, na Gabi, e falei, Gabi, quer me dar a oportunidade de mostrar o que eu gosto? Foi a A primeira Gabi é loja. minha irmã, você sabia, Sim, Laila? aham. Falei, Gabi, você me dá oportunidade? Eu tenho muitos sonhos, muita vontade, mas eu não sei onde chegar, eu tenho vergonha. Você me dá essa oportunidade? Eu era muito cliente dela, ela na hora. Então, foi a primeira loja, em troca de uma blusinha, eu fiz um provador para ela. Então, dali começou a Laila influencer, a Laila blogueira, a Laila que é hoje. E ela me abriu portas aí para várias lojas. Ah, que coisa linda. E você vê assim, né, que a gente teve o recorte hoje, não sabe como que foi para você. Eu achei muito interessante isso que você falou. Desde o início você já tinha algo que brilhava dentro de você, onde Uhum, você investiu, né? sim. Conta pra mim, como que foi assim superar isso? Porque no interior as pessoas falam muito, né? Você tem que vencer uma barreira, às vezes assim até maior. Como que foi isso pra Laila?
No início não foi muito fácil. Inclusive, quando eu consegui trabalhar com algumas lojas em São Luís, começaram alguns burburinhos em relação à maternidade, porque aí eu já tinha exposto a questão do autismo, até então todo mundo escondia. E eu falei, gente, eu preciso de um socorro, né? Então eu vou pedir aonde eu acho que vou ser mais ouvida. Eu fui para a internet. E aí começaram a criticar em relação à maternidade, aqueles perfis fakes. Ah, você Uhum. tá deixando seu filho por causa de uma vaidade. Tipo, pá, 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 pá. Até pensei em desistir. Depois eu parei e falei, gente, eu não sou assim. Eu não sou isso que estão falando, né? Então, eu vou do meu jeito ou outro, vou continuar assim. Meu marido me deu uma força, todo mundo, assim, meus amigos tal, gostavam, me davam uma força. Mas eu tampei o ouvido para as críticas, porque você fazendo ou não fazendo, vão criticar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, o que que eu fiz? Eu continuei do meu jeito, buscava uma coisinha ou outra. Quando eu via que estava me enchendo o saco, eu ia lá bloqueava, que eu bloqueei mesmo, não sou obrigada a Não, ouvir. ó, claro, E essa a pessoa dona do ela meu quer falar Instagram, o meu que amor, quer. sou eu. Eu sou a dona daqui, ó, desse cantinho. Quem manda sou eu. então, se me encheu o saco, eu ia lá e bloqueava e pronto, não sou obrigada. E não dava moral para os outros. E fui do meu jeito. Laila, então vamos falar dessa parte que é tão importante na sua história, que é essa maternidade atípica. Como que foi isso pra você? Eu não gosto muito de rotular. Inclusive, Aham. eu até falo isso muito para os meus pacientes, sabe? Porque, assim, os rótulos é como se você estivesse colocando numa caixinha. E eu não acredito que diagnóstico é caixinha. Eu Sim, acredito que você é aquilo, você funciona daquele jeito, você precisa aprender como você funciona. justamente. Mas muitas mães, às vezes, na hora do desespero, elas têm muito essa referência, né? Porque quando a gente se torna uma referência, a gente se torna uma referência nisso também. Uhum. Como que foi o processo para você? Você trouxe que você já estava assim num momento difícil seu e de repente como que foi isso para você descobrir? O que que você notou e como que isso mudou você assim? Na verdade, eu sempre notei algo diferente nele, desde pequenininho. E aí, com 1 ano e meio, o atraso de fala significativo, a mudança de comportamento, principalmente em público. Então, assim, isso já me incomodava muito, até o ponto de outras pessoas chegarem e falarem. E aí eu falei assim, eu já vi isso, eu já falei isso, mas ninguém aceitava, porque eu tive que ir contra a maior parte da família, porque na cabeça de todo mundo eu estava colocando doença no meu filho. Mas eu passava o dia inteiro com ele, eu via o comportamento. E ainda é um Tinha grande tabu, né? Essa questão e aí de tinha priminhos da mesma idade ali, faixa etária, que a gente notava a diferença no desenvolvimento. Então eu via que era diferente, eu não sabia o quê. Aí um dia eu peguei ele no quintal brincando assim, a gente tinha um gramadinho e um cimentado, e ele tinha um carrinho. Ele sempre virava o carrinho de cabeça para baixo e ficava brincando com a rodinha. E eu achava aquilo estranho, então eu não ficava pegando o pé. Vai ser borracheiro, vai ser não sei o quê, pegando o pé. E eu fui lá e coloquei na internet. Brincando com um carrinho de cabeça para baixo. Pá, autismo. Menina, eu sentei no sofá e falei assim: vou sentar, porque senão eu vou cair. Meu filho tem uma doença, que eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Meu filho tem uma doença, meu filho tem uma doença, deixa eu ler sobre isso. Aí, caladinha, porque eu não podia comentar com ninguém, porque ninguém aceitava nada, e era uma coisa que ninguém falava aqui. Então, eu li, reli, fui buscar entender, fui olhar ele até o ponto de todo mundo começar a perceber: ah, parece que ele é surdo, eu converso com ele, ele não me olha. Ah, ele não tá falando. Ah, ele não vai com ninguém. Aí, até todo mundo começar a notar, aí meu marido aceitar, minha sogra aceitar, minha mãe aceitar, e falar: gente, então vamos buscar um médico? Vamos. Numa viagem que a gente fez, ele teve um comportamento extremamente atípico. Ele ficou sem dormir praticamente 24 horas e extremamente agitado. Aí meu marido falou assim: realmente, não tem jeito, esse menino tem alguma coisa. E lá a gente marcou o médico, lá no hotel, mesmo da viagem. E aí, assim, a mudança foi totalmente de dentro, de fora da casa, tudo. Mexeu muito. Porque era novo pra gente. Até então, aqui no interior, não se falava. Imagina, o Arthur vai fazer 9 anos. Isso tem mais ou menos uns 7 anos. nossa, deve, nossa, deve Isso tem fazer uns 7 anos atrás. Tipo, era índio. Ninguém falava nada. Tanto que quando eu expus, várias mães que ficavam no off falaram pra mim: Lália, meu filho tem, só que ninguém sabe. Lália, meu filho tem, mas eu não conto pra ninguém, eu posso te ajudar. Tem um médico assim, ele faz terapia assim, entendeu? Então, assim, era
muito preconceito e era Ainda muito. é, né, Não Laila? falava. Mas hoje aqui, graças a Deus, tem vários projetos. Veio o Ser Kids, o Ser melhorou, tem a APAE agora. Tudo um movimento gerado depois da exposição que eu fiz. Já tinha antes, lógico, o Ser já tinha vários profissionais, mas era uma coisa que ninguém falava. Todo mundo guardava. Quando eu passei a expor, tanto com a questão do diagnóstico, mas quanto com a indignação da falta de tratamento e com tudo, as coisas Foram fluindo. foram fluindo, porque aí vieram profissionais, aí veio questão política, e aí veio muita coisa que as coisas brotaram. E hoje tem muitas pessoas interessadas. São Luís e Poli é referência no tratamento de autismo da região, não só no Ser, mas no Ser Kids. E é assim, tem cada dia mais crescido essa questão aqui na nossa cidade. Quando eu falo preconceito, é que hoje, apesar de ser uma doença onde as pessoas entendem, tem, mas ainda é uma dificuldade muito grande para se entender que o cérebro é um órgão. E eu vejo Sim, isso muito, até com crianças que eu trato. Eu não me esqueço de uma mãe que falou assim para mim, quando foi começar o tratamento, começou, depois do tratamento começou a dar resultado, ela falou assim: meu filho agora é feliz. Porque quem mais sofre, a criança sofre muito também por ela não se notar sim, diferente e a autoestima dela que está em desenvolvimento ali, né? Principalmente o principal, o caráter, a formação psíquica ali até os 7 anos, que é uma fase muito importante. E muitas vezes privar o filho desse tratamento é terrível, porque ele mais sofre com isso isso. E também. sabe o que que eu acho assim, mais difícil? Porque a gente tende a super proteger e a querer criar dentro de uma bolha. Porque a gente não quer que ele sofra, a gente não quer que ele, né, sofra o preconceito em si. Claro. Só que aí a gente esquece que ele é uma pessoa, que ele entende, que ele compreende tudo à sua volta, que ele tem suas vontades, né? E tal. O mais difícil que eu acho é aí. É soltar e entender que ele compreende tudo, que a gente não precisa fazer por ele. E lá fora, o mais difícil é isso, porque as pessoas acham que eles não entendem nada. As pessoas acham que eles não compreendem, que tudo tem que ser. A forma de tratar deles tem que ser tudo muito. E não é assim, eles entendem tudo. Isso, e eu até assim ressalvo, aproveitando falando desse assunto, diagnóstico não é desculpa para você não educar. Eu Isso. vejo muitos pais hoje que assim, mas tem o autismo, sim. Você precisa conhecer a sua criança, igual todo pai tem que conhecer a sua criança. Sim, E trabalhar ele conforme ele é. As pessoas têm, às vezes por falta de conhecimento, falta de estudos, até falta da divulgação correta da doença, entender que não é um diagnóstico de fim, muito pelo contrário. Vai ocorrer uma adaptação, ele vai precisar de um acompanhamento, como qualquer criança vai precisar. É o funcionamento dele, né? E você fazendo o acompanhamento certo, tenho certeza que você mesmo nota, seu filho é uma criança normal. Ele precisa só do acompanhamento dele, como toda criança tem suas particularidades, né? isso. Como qualquer ser vivo. Eu falo que é como se ele precisasse de uma aula de reforço. O que a gente aprende com facilidade, eles vão aprender com dificuldade, mas não quer dizer que eles não vão aprender. Eles têm o Isso, e tempo deles de uma forma mais lenta, mas eles vão aprender. cada ser humano é individual, independente do diagnóstico ou não. E Isso. Laila, falando de você agora. E aí, quando você começou lá atrás, e essa pausa para você, como que foi? Foi difícil? É, Nossa. E como? E como? Eu estava assim no auge da minha loja na época quando eu engravidei. Foi uma gravidez planejada, tudo, mas a gente não imagina que ia ter riscos. A gente não imagina que ia ser uma gravidez que me obrigasse a ficar de repouso. E eu tava no auge da minha loja. Eu contratava os influenciadores, os modelos para ir lá fazer para mim. Eu mesma ia lá fazer as compras. Eu amo comprar, eu amo colocar as peças para vender, eu amo montar manequim, montar vitrine. Amo. Era assim, para mim era um prazer. Eu saía de lá, era 9, 10 horas da noite, que meu marido ficava assim: não vai jantar, não, não vai embora, não, vambora. Então era uma coisa que realmente me motivava. Quando eu fui obrigada a fechar, é porque realmente não dava. Eu fiz uma viagem pro sul para compra para final de ano. Andei 30 horas de ônibus. E aí nossa, agravou todo o meu quadro.
fui obrigada a ficar de repouso absoluto, porque o Arthur quis vir antes da hora. Eu tive um risco de um parto muito prematuro. E aí a gente conseguiu segurar dos 6 meses até o 8º mês, mas eu fiquei impossibilitada de sair de casa. Era do sofá pro banheiro, do banheiro pro quarto. Era ali meu trechinho. E aí, menina, quando eu falei assim, vou ter que fechar um sonho. Eu não vou fechar a loja, eu vou fechar o meu sonho. No momento em que eu tava decolando. Eu demorei tanto, eu trabalhei tanto, eu tentei tanto. A hora que eu cheguei, eu tive que fazer uma escolha. Não tem como, né? É incomparável. Um filho, uma loja. A loja vai embora. O seu sonho vai embora, porque o seu filho tá chegando. Mas o emocional da gente, por mais que a gente tenta ser forte, eu vivendo aquele momento, todos os dias pedindo perdão a Deus, pedindo perdão pro meu filho para ele não ir embora, porque eu queria muito ele, que eu não era uma escolha que eu estava fazendo, mas que eu amava ele, que eu queria ele. E ao mesmo tempo vendo tudo sendo vendido ali com preço de banana, porque tinha que ir embora, senão eu ia ficar no prejuízo, eu não queria o prejuízo. Então, assim, mexeu muito. Resultou o quê? Uma depressão pós-parto, Bom, que veio desencadear, que durou cerca de 2 anos, para eu me curar, para falar assim, hoje eu estou curada. E eu me reencontrei quando voltei a cuidar de mim. Onde eu falo que é muito importante a mãe, né, quando ganha filho, ela tentar voltar a se resgatar. Porque antes de ser uma mãe, a gente precisa existir. Porque se a gente não tem esse autocuidado, se a gente não se ama, é impossível você conseguir amar alguém. E isso foi a prova viva em relação a aqui em casa. Enquanto eu não melhorei comigo, eu não consegui melhorar como esposa, eu não consegui melhorar como mãe e me tornar a pessoa que eu me tornei hoje. Porque, na verdade, eu sempre fui essa. Só que eu estava lá guardadinha. Por um momento, eu fiquei guardada. Hoje eu sou muito melhor do que quando eu tinha 20 anos. Tenho muito mais maturidade, muito mais experiência. Mas a vida me lapidou. Através das escolhas, eu sou quem eu sou hoje. Laila, você está aí com seu testemunho, né? Para mim, isso é um testemunho. E quando você está falando, eu estou lembrando das histórias da Bíblia e até o que aconteceu com a minha própria vida. Eu vejo muito assim que Deus ele dá um vislumbre daquilo que a gente vai ter. E de repente aquilo desmorona para que a gente reposicione o nosso coração. É Sim, como se fosse, olha, você pode ter isso, mas onde está seu coração? É nisso ou é no que realmente tem valor? A isso. Bíblia até fala em 2 Timóteo, ela fala que a mulher ela é liberta através da maternidade. E eu tenho certeza que foram tratadas coisas muito profundas com você nesse período, né? Só que nasceu uma mulher nova, mais forte, que hoje está aí como a fênix, que ressurgiu e que aquilo, né, que naquele momento poderia ter matado o propósito, virou um novo propósito, não só Sim, para a vida da Laila, mas para a vida de, como você estava contando, para a vida de muitas mães que sim, talvez precisavam de uma lágrima. sim. E isso, assim, é lindo. Sua história é muito bonita e a forma que você, forte, eu te vejo como uma mulher forte, pelo que você está falando aí, porque se ver no fundo do poço e decidir se amar é muito difícil, né? Não, e foi assim, sem medicação, sem nada, quando eu resolvi que eu queria emagrecer, que eu me olhava no espelho, eu tinha um guarda-roupa cheio de roupa com etiqueta, porque tudo que eu vestia eu não gostava. Porque eu olhava e falava assim, essa não sou eu, nunca fui assim. Por que que eu tô assim? Aí eu olhava pro meu filho, eu chorava. Eu te amo tanto, mas ao mesmo tempo eu sinto uma raiva, não dele, mas daquela situação, do que eu deixei ela virar, sabe? Por que que eu deixei ela virar? Eu te quis tanto. Por que que eu tô tornando tudo tão triste? Por que que eu tô tornando um momento tão melancólico? Tanto que eu não gosto de ver foto dele muito pequenininho. Me faz lembrar daquele momento em que ficava só nós dois, que eu chorava dia e noite, que para mim todos os dias eram cinza. Até hoje eu não gosto do tempo nublado, não gosto do tempo de chuva, porque me faz lembrar de muita coisa, mas fez parte do processo. Eu vejo assim, como tudo na vida, tudo eu tento olhar o lado bom das coisas. Por mais que deu errado por alguma coisa. Porque vai lá na frente vai estar melhor. Então, tudo que eu passei, eu vejo que foi porque eu precisava. Eu precisava ser forte para ter o filho que eu tenho hoje, para dar conta do que eu quero, porque eu também tenho os meus sonhos, que há muito tempo eu fiquei sem sonhar. Hoje eu sonho do que eu quero. E para isso eu preciso ser forte. Para E isso te eu tenho digo, que ter sabedoria, para isso eu tenho que
dar conta ali de manobrar a situação. Todo mundo me pergunta, como você tá? Eu sei, meu amor. A gente vai. Eu sou a do improviso, nos 5 nos 30. E te digo até mais, Laila, até para as mulheres que estão nos ouvindo aqui, sabe? Que você tá aí contando, eu também tinha muito problema com o tempo nublado. Porque nasci em Firminópolis, né? Sol e brincava e tudo mais. E depois fui para Goiânia e aí a gente foi para São Paulo. Quando fomos para São Paulo, lá o tempo era feio, nublado, e foi um período muito difícil para mim também. Então, tempo nublado, assim como tá hoje, era terrível para mim. E conforme Deus foi me curando, agora já adulta, eu falo que Deus ele se preocupa com cada detalhe. Até isso ele mudou na minha vida. Eu não podia ver tempo nublado. E aí ele ressignificou. Hoje eu vejo a chuva, o tempo nublado como bênção, porque é a chuva que molha e traz bênção. E eu tenho certeza e profetizo isso na sua vida, que você também, de todas as marcas que foram deixadas, que você vai ser curada, porque a Bíblia fala que fiel é a ferida do amigo. Então, se você aí, para Laila e para você, mulher que está nos ouvindo, às vezes Deus faz algumas feridas que são tão profundas na nossa alma que a gente não consegue entender. Mas eu, como médica, eu posso dar até o exemplo médico. Às vezes o paciente chega para a gente com a ferida toda cheia de pus. E aí a gente tem que abrir mais essa ferida, tem que ir lá e cortar ela mais profundo para que ela possa verdadeiramente sarar. Então existem dores da nossa vida que são dores como o chá de boldo, que é terrível, mas é extremamente curativo. E tenho certeza que disso, né, só da gente estar vendo aqui, do que eu acompanho de você, que a gente acompanha faz muito tempo, é uma mulher que, assim, que não aceitou o diagnóstico da vida, né? Forte e que recomeçou. E isso acho que o que mais inspira é essa luz verdadeira, né, que você está trazendo aqui, porque você é muito real, né? Eu acho que isso gera muita conexão, essa realidade que você traz para os seus seguidores. E além do mais, isso aí que você está falando, eu tô vendo aí você falar, além da mãe, né, que as pessoas podem te associar, sou mãe, sim, mas eu sou a Laila. E é Sim. essa Laila que me faz ser excelente naquilo que eu faço, né? E conta pra mim, Laila, os seus sonhos, assim, como que você conseguiu fazer eles surgirem de novo? Como que foi, assim, pra você? Não, eu preciso fazer isso surgir. Na necessidade de força, de ser forte. Então, eu olhava assim, o que realmente eu gosto, o que realmente me faz, assim, brilhar os olhos. Eu gosto de me olhar no espelho e me sentir bem. Eu gosto de moda. Eu gosto de inspirar outras mulheres a se vestirem bem. Eu gosto de ajudar. Todo mundo fala assim, eu acho que no fundo, no fundo você tinha que ser psicólogo, porque eu sou aquela que conversa, senta e eu quero resolver o problema do outro. Eu tô problema? Não, esquece o meu, vamos resolver o seu. Então, assim, eu entrei, na verdade, tentando ajudar outras mulheres a saírem do fundo do poço. Ah, você tá gordinha? Não faz minha dieta, vem cá, eu vou te ajudar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, você tá com dificuldade na roupa? Me manda foto, eu te ajudo a montar uma roupa, eu te ajudo a montar um look. Vem cá, vamos. Maquiagem, eu vou gravar um vídeo aqui. Se você tiver dificuldade, eu te ajudo. Então, nasceu aí nessa questão do compartilhar. No poder ajudar outras mulheres, assim como eu queria ser ajudada. E eu não tive essa ajuda lá fora. Então, eu fui sozinha. Mas é muito mais fácil quando alguém pode te ajudar. Então, eu entrei aí. Aí veio a questão de moda, que era uma coisa onde eu ia, todo mundo falava da roupa, do cabelo, da maquiagem. Eu falei, então, se as pessoas gostam, vamos passar para frente? Vamos ampliar o negócio? Nesse quesito. E a questão da maternidade, que eu vi a real necessidade de falar sobre o autismo, sobre o diagnóstico, sobre tudo. Então, ampliar os horizontes. Eu falo mais com mães, não só com as mães por conta das crianças, mas para as mães saírem do fundo do poço. Delas acordarem, delas fazerem exercício, delas, sabe, para poderem cuidar bem dos filhos. É isso. Então, o que mais me inspirou foi isso, que as pessoas gostavam em mim e o que eu podia ajudar com isso. Eu escuto você falando, eu escuto assim. O que mais me inspirou foi vender o meu sonho para as pessoas, porque era meu também, É, né? Era a sua realidade. É isso, né? Você vende a isso, sua realidade. E é isso, eu acho que tem muitas pessoas, às vezes tem gente aqui nos escutando que tá levando a vida no automático. isso. Parou de olhar isso, do tipo assim, o que eu gosto, né?
Porque assim, eu falo muito isso assim, porque eu vivo o meu propósito também, sabe? Eu amo o que eu faço porque tá alinhado ao meu propósito. E tem muita gente que odeia o que faz. Odeia o que faz. E eu falo assim, até para os meus pacientes falam muito. Será que quando Deus sonhou com você, porque Deus sonha conosco? Davi fala que ainda no ventre da minha mãe, antes de me formar, o Senhor já me conhecia. Será que Deus lá de cima pensou, vou mudar essa pessoa na terra para fazer diferença? Você tem feito diferença onde você tá? E às vezes as pessoas, eu tô escutando aí você falar, não começou grande, né, Laila? Hoje tá grande. Isso, começou Começou pequenininho. mas como tinha amor e propósito naquilo que você fazia, quer dizer, você cuidou bem do talento que Jesus te deu, isso multiplicou. E como que foi isso para você, começar pequenininho? E como que foi ir aumentando? E também como que foi essa mudança, assim, para você? Do tipo, mas são tão poucas pessoas, você até falou, eu pensei em desistir. Como que foi isso? É gostoso, porque eu tentei aproveitar todo o processo, né? Devagarzinho. Eu não sou aquela pessoa que visa, até porque eu acabo me limitando um pouco, mas eu não sou aquela pessoa que visa algo tão grande. Ah, vou viajar o Brasil inteiro, vou conquistar o mundo. Não tem essa ambição. O meu negócio é aqui, mais regional. Eu quero. Eu falo isso, porque eu sei das minhas limitações com o meu menino, porque eu não quero abrir mão dele. Tem coisa que para mim não vale a pena. Eu ficar 5 dias fora de casa, fazendo, vamos supor, uma campanha, alguma coisa, e deixar ele aqui sozinho, sabe? Eu sou muito emocional. Eu sou muito disso. Acho que muitas das vezes eu não sou tão grande porque eu sou muito emocional, eu levo muito pro coração. Acho que pelo Então, contrário. então, assim, eu sou uma pessoa que não tem muita ambição financeiramente. Então, eu fui crescendo muito devagarzinho, aquela coisa mais sólida mesmo, das pessoas me verem na rua e, Laila, nossa, eu gosto disso. Então, a gente foi criando uma comunidade muito pequenininha e foi muito gratificante porque eu sei que foi real, que foi de verdade, que foi com um propósito que é sempre levar a minha verdade, sem estratégia de marketing, sem estratégia de crescimento, sem guru de Instagram. Não, lógico, uma hora ou outra a gente lê um trenzinho, tenta melhorar naquilo, mas quando eu falo, quando eu vejo que eu vou ter que fazer sem a minha intuição, que eu sou muito intuitivo, sem fazer a minha vontade, eu não quero. Perde a graça. Se eu tiver que fazer muito no robô, muito no automático, perde a graça. Então, eu tento, assim, aproveitar todo o crescimento, todo o processo de verdade. Então, o que eu sou aqui, você vai me ver ali na rua, eu vou sentar aqui, você vai conversar do mesmo jeito. Qualquer lugar que você me ver, eu sou do mesmo jeito. Só que eu sou muito tímida. Aí, se eu chegar num lugar e ficar muito caladinha, eu não sou metida, eu sou tímida. Extremamente vergonhosa. Mas, assim, é muito gratificante ver todo esse crescimento e saber que é eu, do meu jeito, que eu posso ser eu, sabe? Não é aquela coisa de usar uma máscara, de usar uma personagem, de ter que fazer bonito porque as pessoas vão achar ou deixar de achar, ou gostar ou não vai. Se gostou, bem-vindo. Se não gostou, tem tantas outras, né? A gente não agrada todo mundo. Laila, e até ontem eu estava falando sobre o Espírito Santo, sabe? Eu acredito muito que o Espírito Santo, ele tem muitos dons. E ele ensina a gente às vezes nem sabe o que ele está ensinando, porque aquilo é tão natural que quando você assiste, eu vejo, leio muito sobre muita coisa, principalmente sobre a mente. E você está falando aí sobre aproveitar o processo. Isso é uma das coisas mais difíceis que o ser humano tem de fazer hoje. Que é de viver o momento sem a expectativa do futuro. É de aproveitar aquilo que tá naquele momento, sabe? E você tá falando aí que foi uma das coisas para você que fez mais sentido, né? Sim, se Então, não tiver assim, sentido, pra que eu vou fazer? e Eu tenho que aí, gostar do que eu estou fazendo. Mas lógico que isso eu não aprendi da noite pro dia. Foi a vida que foi me ensinando. Por exemplo, muitas mães, você vai ouvir isso de muitas mães. O primeiro ano de vida do meu filho eu não lembro, porque eu não aproveitei. Eu sofri tanto, eu passei tanto perrengue, foram tantas dores de vida que eu só via o lado ruim. E hoje me pesa isso. Eu não lembro de muita coisa. Aí já passei por outras situações que era algo tão sonhado, mas o nervosismo, a ansiedade tomou
tanto conta que quando eu vi, acabou. E eu não vivi aquilo. E a vida é só uma, a gente só se vive uma vez. Então, o tempo, a vida foi me ensinando. Então, eu tento aproveitar o máximo o meu hoje. Eu estava conversando com meu marido ontem. A gente tenta ao máximo viver o hoje, aproveitar o processo, a cada coisa, para sentir aquilo. Porque senão não faz sentido nenhum. E você tá falando aí, né, de questão de ainda não é grande, eu acho que tu tem o tempo. Hoje você não Sim, pode fazer viagens, mas teu filho vai crescer e eu tudo no faço, eu seu quero levar tempo. ele comigo. Vai chegar o momento que ele. Eu sinto de falar que ele não vai querer ir. Eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo que eu. Meu Deus do céu, na adolescência, gente, ele era um tagarelo. Na adolescência, ele se trancava no quarto. Ai, que fase difícil, até a época que eles voltam pra gente. Mas, assim, isso eu acho que reflete muito o seu trabalho, reflete muito você, a sua originalidade. E eu falo que tem gente que tem luz que vem de dentro, né? E a luz que vem de dentro, a Bíblia fala que não adianta esconder uma cidade iluminada embaixo, porque ela vai brilhar. E independente das suas fases, eu vejo muito isso, vai brilhar. Porque a luz que vem de dentro não tem como esconder ela, né? Laila, acho que eu já até sei a resposta, porque a gente está conversando assim aqui, mas se fosse responder assim, uma escolha que mudou o rumo da sua vida. Escolhi meu filho. Você Mudou né? tudo. Mudou e me fez me conhecer, porque eu achava que eu era uma pessoa muito fraca. Eu tenho autoestima muito baixa. Quando eu falo isso, o povo quase me bate, mas é a verdade. Eu sou muito insegura. E eu mudei bastante depois da maternidade. O Arthur me mostrou que eu era muito mais forte do que eu imaginava, que eu era muito mais, assim, muito mais inteligente, muito mais capaz de tudo que eu imaginava, apesar de eu ainda ter minhas dificuldades. Mas se me falasse o que eu já fiz, o que eu já vivi há uns anos atrás, eu falava, mentira, nunca. Tá doida? Jamais, não podia ir na esquina sozinha. Então, assim, com certeza foi a escolha de ser mãe, me mudou totalmente. E Laila, como que é isso? Ter baixa autoestima e trabalhar com imagem? Como que é isso pra você? Ai, é complicado. Não fico me olhando muito, se eu tiro foto, eu não olho as fotos, eu não quero saber. Mesmo? Não. Quem trabalha comigo já sabe. Olha aqui, ficou bom. Gente, você gostou? Tá ótimo. Não gosto de ficar olhando, porque eu vou achar milhões de defeitos. Não, lógico, tem dias que eu me olho e falo, nossa, eu já tô linda. Ó, hoje. Aí o sorriso tá estampado na cara, tô me achando linda. Mas uma vez, olha lá, eu acho que tem a ver com hormônio também. Eu acho que é ali. Mas na maioria das vezes eu acho muito defeito. Só que eu me policio. Eu me policio pra não ficar querendo emagrecer demais, que por mim eu virava uma caveirinha, meu marido quase morre. Para não ficar procurando muito defeito, não ficar neurótica com isso, porque acaba que influencia em todo o dia da gente, né? Tudo. Mas em tudo. Você vai vestir uma roupa, você não gosta de nada, você vai arrumar o cabelo, parece que tá tudo feio. É desse jeito. É desse Eu jeito. quero então deixar um conselho para você e para as mulheres que estão nos ouvindo que também têm problema de autoestima. Eu já tive, e as mulheres a gente vive tendo, mas já foi uma questão muito profunda em mim. E trabalhando isso, eu descobri que uma das grandes causas é a rejeição. Quando de alguma forma a gente se sentiu rejeitado ali na infância, na adolescência, a rejeição ela tem três principais raízes, né? É o vitimismo, o orgulho e o perfeccionismo. O perfeccionismo é isso de alguém nos feriu muito. E nessa ferida muito grande a gente se fecha e fala, ninguém nunca mais vai me ferir desse jeito. E aí a gente começa a olhar para tudo, tipo, tudo precisa ser perfeito para que nada mais me atrapalhe. E Eu tô diante com uma disso, ferida lá dentro. isso. E aí, diante dessa circunstância, a gente se torna. Eu mesmo, eu tenho épocas da minha vida que eu olho as fotos e eu me lembro de me achar imensa, enorme. Eu já fui gordinha, depois eu emagreci. E eu me lembro de me achar imensa, enorme. E depois eu olho e falo: Meu Deus do céu, onde que eu tava? Que doida! Tava linda aqui. E na época não consegui me adaptar à minha imagem. Eu tive até um problema muito sério de imagem. Quando eu estive mais magra, eu não conseguia me ver magra. E eu engordei e não conseguia me ver daquele jeito. Então era um distúrbio de Sim. imagem Eu mesmo. tive também distúrbio de imagem. E uma das coisas que mais, assim, me ajudou, você sabe o que foi? Foi a aceitação de quem eu era. Quando eu parei
de querer agradar os outros, né? E começar a me ver assim por mim, com tudo. Porque às vezes a gente é muito boa para os outros. Às vezes a gente Isso. é compreensiva com os outros. Se o outro errar, não tem problema. Mas quando é com a gente é má. Então, com a gente Sim. mesmo, a gente é muito má. Você errou. Eu lembro, até contei isso na live passada, de vez que eu ia pra frente do espelho na minha adolescência, eu falava assim pra mim: ele nunca vai te amar. Isso é horrível. E jamais falaria isso pra outra pessoa, mas pra mim mesma, isso era admissível. Então, quando eu comecei a ser boa comigo, eu comecei a ser a pessoa que eu era pros outros comigo. Entender que todo mundo erra. Entender Sim. que não é sobre mim. Minha psicóloga falava muito essa frase. Eu amo ela, porque depois que eu aprendi ela, eu comecei a usar pra tudo. Tipo assim, às vezes, cara, isso aí não é sobre mim. A pessoa tá lá dando um sketch, falando um monte de coisa. E antes eu começava a absorver pra mim. Ah, então o que eu fiz de errado? E de repente eu É, entendi assim. Então, não, isso tem nada a ver comigo. Isso é sua escolha de como você escolheu a vida. Isso foi me libertando. É claro que é um processo. Eu faço terapia sim. tem 8 anos, mas se eu posso dizer para você que foi o melhor investimento da minha vida foi começar. Eu falo que é uma arma. Tava até falando para um paciente que eu consulto um pouco antes da live. Falei assim: ó, é como aqueles brinquedos que você ganhava antigamente, que vinha com manual para você montar, que você tem que ler. Muitos de nós passam a vida sem ler o manual de si mesmo. Então, mora numa arma que não sabe manusear. E eu fui aprendendo isso. Hoje eu sou muito mais. Antigamente, você acha que eu conseguiria vir aqui, gravar alguma coisa e depois expor de qualquer jeito? Nunca, nunca, porque eu ia achar 1 milhão de defeitos. Depois que eu fui passando por esse processo, eu comecei a entender: ok, eu não vou ser perfeita e tá tudo bem. Eu falo isso pra mim todo dia. Isso me ajudou muito, mas é lógico que Tá não é só tudo essa bem. frase. É um processo de se conhecer, sabe? Ir lá como eu falei, abrir a ferida mesmo. Talvez isso vai assim, pra mim foi assim, olha, Eu eu já tenho que tentei fazer terapia 2 vezes, mas é igual você falou. A ferida tá ali, infeccionada. vou te Aí indicar tem que então, abrir ela, né? vou indicar então, deixar até Aí eu aqui, saí correndo. Na hora que abriu demais, eu, ó, fugir, eu vou fiquei ruim, deixar. umas 2 semanas. Eu falei, gente, eu não consigo fazer terapia, eu não tô preparada para fazer terapia, porque vai tocar em assuntos que eu guardei numa caixinha lá dentro. E que eu criei uma casca que é a força, que é a Laila que eu tô hoje. Só que, igual você falou, reflete muito na autoestima, reflete muito na insegurança. Por quê? Porque você não quer ser machucada mais. Porque você não quer ser criticada mais. Porque você não quer mais ser aquela pessoa que todo mundo vai te jogar para baixo achando que você não é capaz de nada. Então, assim, é uma coisa que eu brigo comigo mesma todos os dias. Você é capaz, vai. Você Quando sabe que você olha isso, você fala, vai com medo, mas vai. essa casca é uma armadura que também te prende Sim, dentro, né? Eu tive muita dificuldade para isso também. Depois, vou deixar até aqui a Ludmilla, eu trabalho com ela. Depois vou deixar aqui, depois te passo também. Foi uma terapeuta, ela é psicóloga, eu fiz atendimento online, ela é de São Paulo. Eu indico o trabalho dela para todo mundo, porque assim, é verdade, indico mesmo. coisa boa, meu amor, a gente tem que compartilhar mesmo. Porque ela é um profissional excelente. Ela não é aquela pessoa que vai sentar com você e perguntar como foi seu dia. Não, ela vai fazer um ótimo trabalho, assim mesmo. E você tem certeza, assim, a gente vai passando, vai trocando figurinhas, né? Eu tô aprendendo muito com você. E te digo, assim, que essa casca, essa armadura que eu também já estive dentro, às vezes tem um monte de mulher que tá aqui escutando a gente também, Sim, que se vestiu porque precisava ser forte. Eu também, no momento da minha vida, eu me vestia e eu só tinha uma opção, vencer. E sim, não tem depois, outra opção. depois eu notei que essa armadura, ela estava me protegendo, mas estava me prendendo também. Tem até um conto que é muito legal sobre um cavaleiro e vai falando dessa parte. E quando eu notei que ela estava me prendendo e eu fui me livrando dela, eu descobri uma menina que eu tinha medo de ser. Que, por exemplo, a menina que eu tinha prendido era muito criativa. A menina que eu tinha prendido, Eu sinto que eu tenho uma menininha guardada aqui dentro, tem hora, que ela tem vontade de pular, que ela tem vontade de fazer um monte de coisa, mas ela fica olhando, será que vão achar se ela fizer isso? exatamente. Esse projeto, por exemplo, tá Eu engavetado, tenho. tinha um tempão. Eu já tinha tido esse projeto, eu sou muito criativa, eu tenho muitas ideias, muitas coisas. Mas tava tão pequenininha, eu ficava, ai, deixa pra lá. Ai, não sei o quê. E aí, conforme eu fui libertando essa menina, eu falei, não, essa menina, ela não é o que vai me machucar, ela é o que vai me impulsionar.
E eu vou começar a ouvir, vou começar a deixar essa menina viver. E hoje eu tô assim, por exemplo, vivendo esse projeto que tem sido maravilhoso, estamos aqui conversando. Então, assim, não prenda ela. Talvez ela pode te trazer frutos muito doces para sua jornada. Laila, qual conselho você daria para quem está começando agora? Para quem está começando, você fala na área profissional? Pode ser na área profissional, qualquer das áreas que você escolher. Às vezes, né, você citou muitas aqui, na profissional, na pessoal, na maternidade. Pode falar o que você Em achar. todas, vamos ser Em todas. bem geral, não tenha medo e vai. Corra o risco. Corra o risco. Compra a briga, vai. Porque, querendo ou não, o medo nos impede de viver muita coisa. E às vezes a gente fica, e se não? Vai. Não deu certo? A sua vida não vai mudar, meu amor. Ela vai continuar de onde estava. Agora, se você viver, se você for atrás, se você arriscar, você pode colher frutos maravilhosos. Você pode surpreender. E foi isso a minha vida, sabe? Eu tinha muito medo de ser mãe. Quando eu engravidei, eu falei assim: o menino tá aqui, ele tem que sair. Como? Não dá. Um dos meus maiores medos é a Você mudança tem ideia? corporal, Eu tenho medo de sabia? cirurgia. Eu falo que vou fazer uma plástica assim, ó, vocês vão me ver igual um maracujá de gaveta por um tempo, porque eu não tenho coragem de pôr nada. Eu morro de medo de agulha, tirar sangue da minha morte. Então, assim, eu enfrentei meu medo quando eu resolvi ser mãe, porque meu marido já estava por aqui querendo ser pai. Nós já tinha 3 anos de casado, bora que eu quero ser pai. Falei, tem que parir. Vamos embora, vai com medo. Era meu medo, era real. Então eu tinha medo. Eu tinha medo de empreender, de não dar certo, de arrumar dívida, de ninguém entrar na minha loja. E graças a Deus, todas que eu fiz deu certo, deu muito certo, cada um no seu tempo, né? Ciclos abrem e fecham. E se sonhar em E, ter de novo, vai dar de novo, em nome de né, então Jesus. assim, aí eu falei, eu vou tentar sem. Até então não tinha nada, era mato. Era mato. Lá vai eu. Influenciei também outras a quererem. Cada uma ficava no seu cantinho, na timidez, uma apareceu, outra foi aparecendo, todo mundo foi aparecendo. Hoje tem várias, brotaram várias. Não falo que fui eu que influenciei elas, mas por ver uma, por ver outra, todo mundo foi, né? E era bem nessa época. E foi todo mundo uma vez, cada um no seu nicho, cada um no seu jeito. Foi com medo? Foi. Gente, quando eu ia conversar, a boca já ia assim, ah, você não tá entendendo. Nossa, é uma palavra. Então, vai com medo, mas vai. É verdade. Com certeza! E assim, vindo de você, né? Que como eu falei, é uma referência no seu ramo, né? Isso é incrível, ver a Laila humana, né? Porque apesar da gente mostrar muita coisa aqui nos stories, a gente seleciona muito o que a gente vai mostrar, né? Às vezes as Sim, pessoas acham, sim. não. E tem um lado Por seu cento. que você não traz, né, Laila? E como que é para você? Até perguntei isso pra Ramira também semana passada. Como que é pra você o dia que você acorda assim, o mundo tá caindo e você tem que aparecer ali? Porque a gente já tem que aparecer, né? É o seu trabalho. Tem, É o seu tem. trabalho. Como que é pra você? Como que você Se cuida eu da sua tiver muito, saúde se mental? eu tiver muito borocochô, eu não apareço muito. Por quê? Porque eu sou extremamente expressiva. Todo mundo conhece. O dia que eu não tô bem, então fala, Laila, hoje você não tá boa. Porque aqui, você vê na minha cara, se eu não gosto de alguém, você vai ver eu fazendo assim. Não tem jeito. Então, quando eu não tô muito bem, eu apareço mais tarde. Às vezes eu venho assim, já falo, gente, hoje eu tô muito legal, não, mas vocês vão aguentar na mão aí que mais tarde as coisas vão melhorando. Ou se for algo muito sério, aí eu não apareço fora não. E eu deixo quieto, depois eu venho e converso com todo mundo. Mas trabalhar, tal, hoje mesmo eu tava com a cabeça a mil, né? Você prevendo Com com tanta certeza. coisa acontecendo e eu tava lá sorrindo. Teve uma hora que eu olhei pra fora e falei assim, gente, como é que eu consigo sorrir desse jeito? Se por dentro eu tô um louco, eu tô um buraco. E tava Mas vambora. linda! E vambora, né? E vambora. E assim, o meu trabalho também é outra coisa. Pra mim foi um refúgio. Como eu ficava muito em casa e eu via na situação que eu estava, né, da depressão e tal, eu precisava ver outras pessoas, eu precisava viver outras vidas, né? Trocar experiência, conversar com outras pessoas, falar de outras coisas, que eu não fosse maternidade. Teve hora que eu não queria falar de maternidade. Porque eu precisava sair daquele rol ali que estava me sugando, estava me sugando.
Então, o meu trabalho também é o meu refúgio, é o que me faz parecer. Muitas das vezes aqui dentro tá aquela situação, esses problemas com o Arthur, que a gente passou agora, que tá fora do meu alcance, né? Não tem como. O que eu tô tentando fazer, eu tô correndo atrás, mas eu não consigo mudar o quadro da noite pro dia, virar a chave. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esparecer. Aí eu converso com um, converso com o outro, falo de outro assunto, tiro foto, gravo, dá uma melhorada na mente. Quando eu volto revigorada. E o mais legal, Laila, é que a gente está falando aí sobre esse papo, é desromantizar a maternidade, né? Sim. As pessoas acham que a maternidade é uma coisa linda, maravilhosa. Não, a Tem quem tem maternidade é algo sorte. muito, Não vamos muito falar de todo mundo, mas tem mulheres que têm mais sorte que as outras. Que tem uma bebê super mega tranquila, que leva tudo na leveza, que às vezes mas tem mesmo assim, muita ajuda. mas mesmo que tenha, eu acredito assim, do que eu acompanho das pacientes, pré-natal, que eu faço às vezes das pacientes também, a maternidade ela é difícil, porque você, de repente, você tem um ser humano que depende de você. De repente, você tem uma vida que você precisa dar conta, você precisa dar conta do tempo dela. E Então, ó, assim, você pode fazer curso de gestante, você pode fazer o que for. A vida real é diferente. Ali ninguém é te só uma prepara. seta. Ali é uma seta. É uma seta. Ó, você vai andar por aqui. Caso aconteça isso, faz isso, aquilo. Mas pode ser que tudo que vem acontecer não tenha no seu manual. Que foi o meu caso. O meu caso era totalmente atípico. Totalmente fora de tudo que eu via e presenciava sobre maternidade. Então, eu me vi sozinha. E assim, eu não romantizo. Eu falo que eu amo meu filho, mas eu detesto o autismo, porque o autismo me tirou meu filho. Tirou o meu sonho que eu tinha em relação à maternidade. Então, eu não amo o autismo. Eu amo meu filho. Amo. Teria ele 1000 vezes, outras vezes, mesmo com o autismo, mas o autismo não. Eu falo assim, porque muitas mães, mesmo que seu filho não tivesse autismo, lógico, o autismo ele traz aí um desafio a mais. Mas ninguém te Sim. prepara para você acordar, ficar sem dormir. Ninguém te prepara para você ter que acordar de 2 em 2 horas. Ninguém te prepara para um dia que uma criança, você gerou amor, vai ficar doente, você assim, não sabe, não vai ter o que fazer, né? Assim, Hum. então assim, a maternidade, ninguém te prepara para, E você principalmente porque se a conhece na maternidade, maternidade. Porque ela a tira mater... você do eixo. Ela te tira da sua base. E eu sou uma pessoa que gosta de ter tudo na mão. Gosto de ter tudo organizado. Simplesmente fiz assim. E essa é assim minha vida até hoje, meu amor. Se eu tentar falar com você aqui, vamos fazer uma regra, um cronograma por dia, nada vai de acordo com o cronograma. Porque tudo depende do humor do Arthur, do sono, se eu dormir ou não à noite. Gente, eu fiquei 7 anos sem dormir. Eu falo que eu durmo hoje. Eu fiquei 7 anos sem dormir. Então, assim, tudo depende do que vem atrás para ver se dá certo. Esse trem pra mim de fazer uma agenda. Uh-uh. E diante disso, assim, é muito importante isso, porque tem muitas mulheres que se sentem frustradas, né? Do tipo assim, eu não sou boa mãe. E assim, você não tem que comparar sua maternidade com a de ninguém, você tem que ser o Não. melhor que você consegue, e é isso que vale. Porque você ficar comparando a sua maternidade. Primeiro, que seu Mas filho, cada compara, filho é um viu? individual. Principalmente as amigas. Muito, Se você tiver filho tudo junto, compara. Compara, não muito. tem jeito. Aí o que acontece? Isso que Não eu só falo você, assim. elas comparam com você e elas falam. Porque se o seu filho não tá igual dela, ela não, mas o meu faz isso. Sabe o que eu fiz? Eu saí delas. Depois Eu acho que o voltei. importante é, se naquele momento você não está preparado, isso é muito importante você se respeitar. E respeitar a sua criança, ela não, se você não quer que um peixe escale uma árvore, por que você quer que seu filho seja igual ao outro? Então, Né? assim, tem mães, às vezes, que estão nos assistindo aqui, que pensam assim, eu tô falhando como mãe. Não. Primeiro que não existe um manual Quer dizer pra você que você vai falhar. Primeira coisa, Claro, vai falhar, com e certeza. Você muito. vai errar O muito, primeiro muito sentimento é bastante. culpa. Mas o importante. Dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Mas o E nasce mesmo. importante é você saber de uma coisa, eu tô dando o meu melhor. É. E se você vai fazer o seu melhor. E eu gostei muito de você trazer isso, porque tenho certeza que essa conversa, principalmente voltada às mães atípicas, né, vai chegar nelas assim como um bálsamo de cura mesmo, de olhar para você e falar, gente, essa mulher é linda, dá conta de tudo isso? Não, então eu Não vou dar dá. conta também.
Ela se da vira. Carla. Exatamente, ela se vira. Do jeito que dá, ela dá. É, Do jeito do da vida jeito dela. dela. Não existe o jeito certo, existe o jeito da Não, Laila. E é isso que as mulheres precisam entender. Existe o meu jeito de fazer dar certo. isso. Eu sempre ouvi muito na minha vida assim: ah, você é muito sentimental. E eu, por muito tempo, tentei ser do jeito das outras pessoas. Até que um dia eu sentei comigo mesmo e falei: cara, não. Deus não te chamou para ser do jeito das outras pessoas. Ele te chamou para ser exatamente você. Quando eu passei a funcionar no meu ritmo, quando eu passei a me respeitar, a minha vida, ela melhorou, assim, 200%. Porque eu parei de tentar ser outra pessoa. Eu parei de tentar me enquadrar na vida de outra pessoa, nas particularidades de outra pessoa. Isso. Faz total diferença. Laila, e uma frase que você deixaria aqui para quem está nos assistindo, para quem te acompanha? Nunca desista dos seus sonhos. Gente, eu tô sendo modelo de uma marca que eu amava aos 40 anos. Vou fazer 40 esse ano. Eu imaginava isso? Não. Então, eu vou viver o sonho. Não desista do seu sonho, não desista do sonho de ser mãe. Pare de escutar as pessoas tão negativas que falam que maternidade é esse. Viva o seu sonho. Se você sonha em ser mãe, vai ser mãe. Se você sonha em ter uma profissão, independente do que os outros vão falar, vai viver o seu sonho. Não desista dos seus sonhos. Uma hora chega. Mas antes de tudo, coloca Deus em primeiro lugar. Porque a vontade dele tem que ser feita para você viver o seu sonho. Porque se não tiver a vontade dele, você não vai chegar nesse sonho. Amém. Amém. Laila, quero te agradecer. Agradecer sua presença, agradecer a nossa conversa. Foi extremamente enriquecedor. Eu aprendi demais com você. Quero desejar tudo de lindo na sua vida, na sua Amém. caminhada. Como eu falei para você, uma fase. Espero que logo você, não só nessa região, mas no Brasil, porque você com certeza tem luz e trabalho para isso. Seja muito, muito reconhecida. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço o convite, o espaço, porque sempre que aparece uma oportunidade para eu poder contar a minha história, poder falar um pouquinho e dizer, gente, que não existe perfeição em lugar nenhum, eu vou falar. Sempre, sempre, sempre. Sobre a maternidade atípica, principalmente porque pouco se fala, muito se romantiza. Então, eu vou sempre falar, tá? Não é fácil, mas não é impossível, porque a gente tem Deus em primeiro lugar e para Deus não tem nada impossível, nada. Pode doer, pode ser difícil, mas a gente consegue, a gente chega lá, Deus fortalece. O segredo é esse, sempre colocar Deus em primeiro lugar antes de tudo. Então, muito obrigada por esse espaço. E assim, surgindo as oportunidades, estou aqui, vambora. E digo E até eu mais, aprendi muito Laila. também com você, amei. Que bom, eu digo até mais, você sabe? Eu falo muito dos meus pacientes, às vezes eles vêm assim, ah, psiquiatra é médico de louco. Você já pensou que se Deus não tivesse dado inteligência para o homem compreender a mente de outro homem, quem deu? Se não é um milagre, eu não sei o que é. Com certeza, com Com certeza. certeza, né? Boa noite, gente. Boa Fica com Deus. noite. Obrigada a participação de todos mais uma vez. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.